Hora da nossa entrevista ao vivo desta sexta-feira, final de semana. Tenho a satisfação de receber aqui para um bate-papo Ana Luísa Lodge, que é especialista em inteligência de mercado de grãos da Stonex. Ana Luísa, muitíssimo obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite numa noite de sexta-feira. A gente acaba se incomodando aqui na hora do descanso, mas vamos lá para tentar esclarecer para os nossos telespectadores, nossos produtores rurais, o que está acontecendo no mercado e quais são as tendências. Bom, hoje tivemos a divulgação daquele levantamento do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sobre a posição dos estoques americanos. Nós vimos aqui que soja veio acima da expectativa, estoque de 7,3 milhões de toneladas, milho veio abaixo da expectativa e o trigo provocou um desastre completo hoje, que veio tudo acima, especialmente a produção americana, que surpreendeu, né? Muito acima do esperado. Havia uma expectativa de quebra na safra americana de trigo por conta de clima desfavorável, mas uma surpresa aqui no levantamento do USDA divulgado hoje mostrou uma produção bem melhor do que era esperado. Mas, em suma, vamos por partes aqui. O que você achou do conjunto aqui, Ana Luísa? Porque o fato é que isso derrubou o mercado inteiro hoje, né? Até o trigo, mesmo, o milho, mesmo com, teoricamente, com uma condição diferente, podia ter subido hoje, caiu, acompanhou os demais grãos, né? Uhum. Conta pra gente, foi uma surpresa para você também, não? Esse levantamento do USDA? Muito boa noite. Boa noite, mais uma vez obrigada pelo convite. Sim, trouxe surpresas, acredito que além do trigo, né, acho que a maior surpresa acabou sendo a soja, porque por mais que a gente teve surpresa no trigo, esse estoque do trigo ainda é um estoque de primeiro semestre, né, a posição do estoque do trigo no primeiro semestre do ano safra 23-24. Agora, já no caso da soja e do milho, é o estoque final da safra 22-23. Então, o milho ficou um pouquinho abaixo do esperado, enquanto a soja ficou um pouco acima. Desculpa, o milho ficou um pouco acima, veio aí um pouco abaixo do esperado o estoque, enquanto a soja ficou um pouco acima do esperado, mas mesmo assim a gente teve aí quedas tanto para o milho quanto para a soja. A gente tem que destacar que, mesmo com essa surpresa, que foi uma surpresa sim, então a gente vai ter ajuste no balanço de oferta e demanda no próximo relatório do USDA. Se a gente tiver relatório, né, porque está com risco aí por causa do shutdown, o risco de shutdown nos Estados Unidos, a gente pode não ter relatório em outubro, dependendo do que acontecer nas próximas semanas. Isso já, inclusive, já aconteceu em 2013, essa situação de não ser publicado um relatório de oferta e demanda do USDA. Então, é um ponto de atenção. Mas o que eu queria destacar é que, além dessas surpresas, a queda de hoje, ela também acaba sendo motivada aí pelo final do trimestre, pelo final de mês, aí a gente tem ajuste de posição, e querendo ou não, o trigo já surpreendeu para a safra 23-24, mas para a safra de soja e de milho, a gente também está com uma perspectiva aí de balanço mundial mais folgado, né? Então isso daí acaba também contribuindo para esse cenário com maior espaço para a queda das cotações, além de ser o período de colheita da safra americana. Então, por mais aí que a safra já esteja mais definida, novos ajustes podem ocorrer, mas ela já está mais definida, é um período de entrada de produto no mercado, de aumento da disponibilidade da oferta interna lá nos Estados Unidos, que acabou também contribuindo para esse cenário. Agora, fazendo um resumo disso, Ana Luísa, para trigo parece que está fora de questão agora alguma possibilidade de melhora desses preços nossos aqui internamente, que estão lá na hora da morte, né? Ou seja, preço muito abaixo do próprio custo da produção. E isso aí não melhora, obviamente só piora essa situação. Para o milho, tem essa surpresa aqui, mas de qualquer forma tem safra americana grande entrando no mercado, a safra é muito maior, então a expectativa de melhora no preço do trigo aqui também é remota, né, Ana Luísa? A soja talvez tenha algum ponto de interrogação aqui, mesmo com estoque um pouco maior, é uma safra menor do que a do ano passado, né? E a safra sul-americana ainda precisa ser plantada, né? Eu acho que existe aí talvez algum espaço especulativo. O que você acha? Sim, o que vai movimentar os preços aí nas próximas semanas e meses vai ser principalmente a oferta da América do Sul, né? O que vai acontecer com a oferta da América do Sul. Então, a gente vai cada vez ter a influência do clima, a gente já está tendo isso, o pessoal especulando se vai atrasar soja ou não, essa onda de calor recente que a gente teve aqui no Brasil. Então, cada vez mais o que acontece aqui na América do Sul vai movimentar o mercado
E também a gente pode ter surpresas, né? Por mais que a gente esteja num ano de El Niño, e o El Niño ele geralmente está associado a bons rendimentos na Argentina, aqui no Brasil também, né? Por causa do sul do Brasil, Rio Grande do Sul principalmente, a gente precisa ver se esse El Niño vai ser tão forte como pode ser, né? Um El Niño de intensidade forte, que poderia, por exemplo, trazer chuvas excessivas em algumas partes do sul e seca mais intensa em estados, por exemplo, do Mato Piba. Então, a gente um cenário mais positivo, o El Niño como de forma geral, considerando o histórico, mas não é todo ano, não é garantia que se a gente tem El Niño, a gente vai ter uma safra maravilhosa, né? Então, a gente vai ver muita movimentação aí sim, e existe preocupação com os estados do norte e do nordeste, no caso da soja, agora, né, querendo ou não, o milho, a safra de verão, ela é pequena em relação à segunda safra, mas para a soja, se a gente olhar os estados aí do Mato Piba, eles vêm ganhando mais espaço ao longo dos anos, então eles se tornam mais importantes para o total da nossa safra. Então a gente, se acontece alguma coisa prejudicial para as lavouras lá, tem um impacto um pouco mais significativo do que tinha alguns anos atrás, já que a participação dessas áreas tem aumentado. É verdade, tem razão. Agora, em termos de área, o que vocês aí na Estônia que estão pensando em safra nova aí? Aumenta a área de soja, cai muito a área de milho, qual é a expectativa? Sim, né, a gente tá com expectativa de aumento aí de área de soja, por enquanto na casa aí de 2%, a gente vai revisar esses números na semana que vem, vai divulgar um novo relatório, mas esses 2% para o crescimento da área de soja, se você comparar com os anos anteriores, ele é muito mais moderado, né, porque a gente está no cenário de preços mais pressionados, então o produtor acaba colocando o pé no freio nessa ampliação de área, mesmo com o Brasil contando com áreas para expansão, né? Não é só a área de milho que perde algumas áreas para soja, né? Que a gente vê há alguns anos, e esse ano a gente está com expectativa de queda na área de milho verão, mas o Brasil conta com área para expansão, né? Sem ter que ficar trocando cultura como em outros países acontece. Mas esse ano o produtor está mais cauteloso aí com esse cenário de preços, mas por enquanto a gente ainda estima um aumento de área de soja e uma queda de área de milho aí no verão. Vamos ver como é que vai ser o andamento do plantio, né? O clima aí nessas próximas semanas. Uhum. Para finalizar, Ana Luísa, você falou da questão do shutdown, né, nos Estados Unidos, só para esclarecer ao nosso telespectador o que isso significa e as implicações disso são muito sérias. Nós estamos na virada do ano fiscal americano, né? Termina, setembro está acabando, hoje é 29, né? Ou seja, amanhã termina o mês de setembro, segunda-feira já é outubro. Outubro é o início do novo ano fiscal americano. E o pessoal não consegue votar o orçamento lá para o ano novo, né? Uma briga no Congresso entre Câmara dos Representantes e o Senado. E hoje, eu não sei se evoluiu essa situação, Ana Luísa, não sei se você está acompanhando, mas o fato é que isso gera praticamente um fechamento de vários setores do governo americano por falta de dinheiro, falta de orçamento. Acho que sobra pouca coisa lá que fica de fora dessa questão. Ou seja, um imbróglio já aconteceu no passado e está muito a ponto de acontecer de novo. Evoluiu alguma coisa? Você tem notícia nova sobre isso, não? Não tive notícia, não. A notícia que eu tive, que eu acompanhei hoje mais cedo, é que existe um risco bem elevado de acontecer, né, esse shutdown novamente. E no caso aí do USDA, eles tentam ao máximo evitar deixar de publicar algum relatório, mas já aconteceu antes, e como a gente está num período de colheita de safra, esse relatório de outubro ele é um relatório que considera levantamentos no campo, né? Então tem aí pessoas, técnicos do USDA fazendo levantamentos a campo. Então, se realmente acontece esse shutdown, a gente pode ficar sem relatório no dia 12 de outubro, que é para quando está programado. E quando aconteceu isso em 2013, tem 10 anos que aconteceu essa questão de não ser publicado um relatório do USDA por causa de shutdown em outubro, o aviso de que o relatório não seria publicado, ele aconteceu poucos dias antes da data que se previa essa publicação, né? Então, é um ponto de atenção também aí para as próximas semanas, porque faz falta nessa publicação tão importante para o mercado. Vai gerar muita incerteza, né? Principalmente muita especulação
pela falta desses números que são sempre muito importantes. Mas isso é o menor dos problemas, é o pior fechamento de vários departamentos do governo americano, inclusive causando desemprego, uma situação Com muito certeza. complicada nos Estados Unidos, a gente vai acompanhar a semana que vem. Ana Luísa, muitíssimo obrigado pela entrevista, sempre muito esclarecedora. Um bom final de semana para você, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Boa noite. Eu que agradeço, uma ótima noite a todos e um bom final de semana.